Boa tarde, quarta-feira, 17 horas, nosso encontro marcado. E eu tô muito feliz de estar aqui, sempre feliz de estar falando com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o pai, a importância do pai. E eu vou falar um pouquinho ao meu olhar, mas hoje é dia do advogado, então eu quero dar os parabéns aí para todos os advogados de profissão, de formação, de missão de vida, porque vocês fazem com que a justiça chegue até nós, que seja validada por nós. E isso é maravilhoso, vocês são fundamentais para o nosso processo aí e de existência, de evolução. Mas eu tô muito feliz da gente estar aqui. E semana Dia dos Pais a gente vai falar sobre a importância do pai. Eu não sei o quanto de valor você dá ao seu pai, mas hoje eu quero que você aprenda, que a gente tire um pouquinho alguns mitos sobre o pai, que a gente valorize o nosso pai como é. E pensando naquela música do Fábio Júnior, quando ele fala, né? Pai, você é o meu herói, meu bandido. Caramba, será que o pai bom e o pai ruim está no mesmo lugar? E a gente fala muito sobre a mulher aqui, muito sobre os contos de fada, nos contos de fada, quando a mãe ela se torna má, sai a mãe e entra a madrasta, como se a gente não pudesse ter a parte boa e a parte ruim no mesmo lugar. Então, na verdade, nós precisamos aprender a conviver com o pai e com a mãe que se apresenta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a psicanálise fala sobre o pai, a importância do pai. E eu quero saber se você está me ouvindo bem, se está tudo tranquilo aí, se você está me vendo, se você está me ouvindo, se está tudo em dia, me conta aí. Que eu estou ouvindo aqui, vocês que estão comigo, obrigado. Saiba que toda quarta-feira, às 17 horas, nós temos live falando de temas pedidos e temas que eu vejo nos atendimentos. Então, algumas coisas que eu identifico nos meus atendimentos, eu consigo visualizar que na área da vida da mulher acaba atrofiando em alguma coisa, e aí a gente traz o tema para a gente discutir e ampliar, para quem não participa do processo terapêutico comigo, ter esse saber e poder, de certa forma, aplicar e ver a vida de maneira diferente. Então, eu quero que você olhe para você e entenda que nós, quanto seres humanos, viemos do pai e da mãe. Nós nascemos, nós precisamos de um pai, de uma mãe, de um espermatozoide e um óvulo para ser fecundado, entrar lá no útero, que foi a grande casinha que a gente passou 9 meses, alguns 6, alguns... E aí nós estamos aqui. Então, nós precisamos desse desenvolvimento, espermatozoide e óvulo, para sermos gerados na fecundação e entrar na casinha que foi o útero, estar aqui. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a gente nasce muito mais aproximada com a mãe. Afinal de contas, a mãe, ela gera a gente escuta o som dela, a gente conhece a batida do coração dela, a gente se alimenta porque ela estava ali. E quando a gente nasce, a gente consegue ficar nessa relação. Porém, é de fundamental importância a gente valorizar o nosso pai e aceitar o nosso pai como ele é, com a pessoa que se apresenta, com as suas características positivas e negativas da mesma maneira que é a nossa mãe. Nós não vamos conseguir transformar a nossa vida e escrever uma história pra gente se a gente ficar acusando o nosso passado. Os nossos pais, eles acabaram dando o que a gente precisava. Porém, nessa relação simbiótica, né, que eu sou um com a minha mãe, primeiro aqui dentro, e depois ela que me amamenta, ela que cuida de mim, eu preciso, para mim conseguir lidar com pessoas diferentes, ter o acesso ao meu pai, porque o meu pai vai ser diferente da minha mãe. E nessa relação pai e mãe, que eu fico aí, né,
eu consigo lidar com esse diferente e entender que na diferença que a gente evolui. E aí eu tô falando tanto pra gente que teve um pai, quanto pras mães plantão aí, ó. A gente precisa convocar o pai para fazer parte do filho, não um pai da expectativa, mas o pai que é, como se apresenta, com qualidades e defeitos, com a pessoa que nós escolhemos para gerar conosco essa criança. E aí eu quero te falar uma coisa que é bem importante a gente pensar, que está relacionado com o amor familiar, né? E cada família, ela tem uma forma de ser. E eu trabalho com terapia de casal, terapia de família, né? E a gente pensa assim, porque a família dele é desestruturada. Ok, vamos pensar sobre isso. Toda família tem uma estrutura, tem uma forma de funcionar. Pode não ser a minha e pode ser a que eu não quero perpetuar, ok? Eu posso escrever uma nova história com tudo que eu recebi. Agora, isso não significa que a família do outro seja totalmente errada. Eles conseguiram se manter até aqui. E aí, pensando sobre isso, meu esposo está até aqui, quando a gente se conheceu, ele falou assim, você agora é minha vida. Você tem a sua vida e você veio de uma família. E lá você recebeu a vida. E você cuida da sua vida, eu cuido da minha vida e a gente cuida dos nossos projetos juntos. Então, assim, e isso nessa época, 11 anos atrás, eu não era terapeuta, mas eu tinha essa visão de que tem uma estrutura que precisa ser respeitada, mas que não precisa ser perpetuada. A gente pode fazer novas escolhas com aquilo que a gente recebeu. E fazer novas escolhas com o que a gente recebeu está muito relacionado a olhar o pai e mãe, entendendo que tem diferente e que eu preciso me relacionar nesse caminho. Então, a psicanálise vai dizer da importância do pai, que vai trazer essa diferença para a relação, mas a importância do pai quanto encaminhar para a vida, impulsionar para a vida. E às vezes, como mãe muito cuidadoras, protetoras, a gente acaba colocando o filhote no ninho e deixa o ninho lá, porque ele não pode sair, ele não pode voar. Quando a gente olha uma mãe brincando com a criança, ela brinca, ela cuida, ela dá carinho, ela não sei o que, enfim. Tô falando de uma forma comum, tá? Comum de amor familiar. E aí a gente vê o pai joga pra cima, assim, a criança joga pra cima. Por quê? Porque a mãe, ela cuida, ela tá aqui, ela traz pra perto, e o pai impulsiona pra vida, fala assim, ei, vamos lá pra fora, que lá fora tem diferença. Vamos lá pra fora que você vai precisar de desafios. E aí, eu falando sobre isso agora, eu lembrei, porque meu esposo, ele pega meu sobrinho e joga pro alto, né? E aí, outro dia, ele tava falando assim, caramba, eu faço isso com ele, mas eu odiava que meu pai fazia isso comigo, porque eu tinha medo. E quantas coisas a gente acaba reproduzindo, mesmo não tendo feito bem pra gente. E aí eu pontuei, eu falei, então dá pra mudar, não precisa fazer com a criança, embora a criança ri pra caramba, né? Então eu acho que ela tá gostando. Mas a gente tem que ter um cuidado até mesmo de analisar o que é bom pra criança e o que eu exponho ela além das possibilidades dela. E aí, pensando sobre isso, eu quero que você pense, porque a gente vai falar do pai, mas o tempo todo a gente vai olhar pra gente fazendo uma reflexão. O quanto que eu fui exposta na minha vida, na minha infância, e hoje eu me escondo do mundo. Quando a gente é criança, a gente precisa do adulto para cuidar da gente, pro adulto para afagar a gente, do adulto para nos direcionar, impulsionar para a vida. Quando a gente fica adulto, nós fazemos a função pai e mãe e a gente cuida de nós. Por isso que se a gente não é um adulto saudável, a gente fica procurando pai e mãe aonde quer que esteja. E isso acaba atrofiando o nosso processo e atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, assim, eu dei uma pincelada, né? O que é o pai, o que é a lei, né? O pai, na psicanálise, ele vai representar a lei, ele vai colocar as regras, ele vai colocar, né? O que é, o que não é.
E volto a dizer, nós falamos sempre de uma função. Agora, um outro ponto que eu gosto muito de falar é quando a gente tem uma relação onde o nosso pai não esteve com a gente. E aí, isso tudo é pra gente refletindo, tá? Porque toda vez que a gente reflete, a gente amplia a nossa consciência e a gente pode fazer as mudanças necessárias para nossa existência e nos tornarmos mais saudáveis, ok? Então, quando a gente não teve o pai junto, a gente pode ficar com uma lacuna ou não. Eu atendi um caso aqui de uma mãe e um filho que o pai morreu enquanto ela estava grávida. E ela falava para ele assim: seu pai era o melhor homem do mundo. Seu pai é maravilhoso. Olha como seu pai fez bem para você. Seu pai é o melhor pai que você poderia ter. E essa criança, ela não veio com uma falha, uma falta do pai. Muito pelo contrário. Ela conseguia se relacionar com a vida porque ela estava bem. Ela estava preenchida de pai. Agora, eu já atendi também pessoas que falavam assim: ah, porque ele me abandonou, ou ele morreu, foi embora e me largou sozinha. Enfim, e a criança foi ouvindo tudo isso e ele meio que às vezes fica até com uma raiva em lealdade à mãe, falando: meu pai foi embora, o meu pai morreu, o meu pai falhou, o meu pai não estava aqui. Por que eu tô falando isso? Porque é importante a gente pensar na plenitude. Na plenitude de quê? Da função pai, da função mãe. Ter os dois. E aí eu escuto muito assim: Irlânia, mas meu filho não precisa de pai. Eu falei, então eu sempre falo: a gente vai cortar uma perninha e vai deixar ele pulando de uma perna só. Será que ele vai conseguir ir pra vida? Será que ele vai conseguir se posicionar? Não, ele não vai conseguir se posicionar. Então, nós, para caminharmos para a vida, a gente vai ter que estar bem, assim, ó, com pai e mãe, duas pernas, estabelecidos, entendendo as diferenças, entendendo que eles deram o que era possível para a gente poder caminhar. Porque como adulto que somos hoje, na maioria das vezes, a gente faz os reparos necessários. Como eu atendo criança e adolescente, eu trago esses pais. Pai e mãe, vem aqui me ajudar nesse processo. Vamos conversar, vamos trazer o pai para a relação, porque muitas mães ficam ele e a mãe só, e o pai lá fora. Não, pai, vem para cá, junto comigo. Trabalhar esse sujeito, porque a gente precisa, para ter um eu inteiro, essas funções, pai e mãe estabelecida, para a gente não ficar na borda do nosso eu, a gente ficar no nosso centro. Isso é muito importante. Agora, como eu falei que a gente está hoje é dia do advogado. Advogado que nos defende, que nos protege, que interage conosco, que representa a lei, faça com que a lei seja a nosso favor. Eu quero convidar uma advogada para entrar aqui, que ela já está aqui com a gente. Ela é do direito sistêmico e ela trabalha com a sistêmica e as constelações familiares. E eu quero convidar ela para a gente ouvir desse lugar o que é o pai, o que a gente pode fazer para melhorar essa relação. E eu quero que você faça muitas perguntas, converse comigo, porque ela é maravilhosa e a gente vai aproveitar essa presença aqui dele. E vamos lá, Carla vai entrar aqui com a gente para conversar. Carla, como é que você tá? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Muito feliz de você Tudo estar bom? Tá me aqui. ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Primeiramente, eu quero Eu te tô dar os sim. parabéns pelo seu dia, parabéns pela sua profissão. Obrigada. E muito feliz de estar aqui com você, até porque você faz um trabalho incrível aí na questão do direito sistêmico, na questão de fazer com que a lei aconteça, mas não só agora com uma regra, assim, o que é certo, o que é errado, né? Agora você tem uma amplitude de visão aí que pode trazer soluções ocultas, não é isso que você faz? O conflito, né? Quando as pessoas vêm para o profissional do direito, para o advogado, né? Com algo, um conflito,
ele já vem com a solução. Mas muitas vezes essas pessoas veem no advogado alguém para salvá-lo e já quer que o advogado, inclusive, defina, né? Ele não quer saber a probabilidade nem a possibilidade. Ele quer saber se aquele advogado vai ser suficiente para que ele ganhe do jeito que ele quer, como ele quer. É interessante falar isso de pai, porque aí a gente linka. Quem é que bate o pezinho e quer do jeito que quer, na hora que quer? Né? Então, quando o cliente vem assim, eu quero. E hoje em dia, né, com essa questão daí da internet, as pessoas costumam falar assim, doutora, mas eu vi no Google assim. A senhora tem que fazer assim. Não! Então vamos para esse lado. Não, mas eu falei com fulano, fulano, e aí, peraí. Qual é o papel do advogado ali? É facilitar o seu acesso à justiça. Então, tem que saber também que é uma relação de confiança, né? Só que o cliente, né, junto com o advogado, ali é uma relação de profissionalismo, não é de pai com filho, de mãe com filho, né, que vai dar o que ele quer, né? Então, a busca em olhar a solução que já vem com o próprio cliente, né? Porque eu já tive, assim, um caso de um divórcio que quando eu fui colocar no campo, o cliente ele não queria se divorciar, não era aquilo que ele queria, né? Então, assim, são questões muito pontuais que a gente, quando começa a entender e trabalhar com a visão sistêmica, a gente começa a ter um outro entendimento, é uma outra postura que a gente adota, né? Não é aquele advogado de embate, de você estar lá, eu vou fazer isso, é aquilo, e pronto, e acabou, né? E tomar para si a dor do outro, né? Não é nesse aspecto aí que a gente vai contribuir para a evolução, né, do nosso cliente, para nossa, porque se aquele cliente veio para nós por algum motivo, nós também temos ali uma importância naquele sistema, né? Os sistemas, eles estão se encontrando por algum propósito. É Né? verdade. E aí, eu quero que você fale um pouquinho para mim como que a sistêmica vê o pai, né? O que é o pai para você, né? Até mesmo porque você teve pai, você tem filha. Como é isso aí, né? Uau, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas vamos lá, vamos buscar direcionar aqui, buscar direcionar o nosso bate-papo, porque quando eu entrei, você estava falando muito dessa questão, né, da gente é, ter esse momento aí de início da vida, onde que inicia essa junção, né? Duas Uhum, pessoas, né? Um homem e uma mulher, porque a biologia, né? Dita que é assim, né? A gente não vai pormenorizar e nem entrar em outras questões, mas uhum. a questão é, biologicamente, sabemos que no humano, né, como é que se dá a fecundação. Então, a gente tem um óvulo, um espermatozoide, e aí essa fecundação, né, vai gerar alguém. Né? Então, a gente costuma dizer, nós somos 50% pai, 50% mãe. Mas, naquele momento ali, né, para onde olha o amor, eles se deram 100%, porque eu não tenho 50% do espermatozoide, nem tenho 50% do óvulo, eu tenho 100% de um espermatozoide, eu tenho 100% de um óvulo. Então, Hum. eles se deram 100%. Eles estiveram ali a serviço de algo maior, a serviço da vida, para quem acredita de um pai maior, já que a gente está falando de pai, né? Uhum. E que assim, a gente já começa a ficar até com um outro aspecto quando a gente fala também desse pai, né? De que lugar.
E é interessante essa questão, né, de como a visão sistêmica, né, até a questão do próprio direito em si, mas falar de pai, de onde viemos, né, como a gente lida com esse pai, né, como você falou aí, num primeiro momento, desde o primeiro instante da concepção, a criança já vem guardadinha ali, a mãe tem todo aquele momento, o convívio, a nutrição, né, o desenvolvimento. E o pai, a gente escuta muito falar que o pai ele só cai a ficha quando vê a criança, né? Então a Uhum. criança veio ali para o mundo e ele segura. E geralmente a gente vê a mulher segura olhando a criança assim, o pai já segura a criança mostrando o mundo, mostrando para frente, né? Então essa é a conexão. Muitas vezes as pessoas também costumam perguntar para a gente, né, que você estava falando aí sobre a questão do que, né, representa um e o outro, a gente não tem como dissociar. Ah, porque uma questão na minha vida está em descompasso ou em desordem, né? Uhum. É, e a gente precisa ver o campo, né? A questão do sistêmico é muito fenomenológica. A gente não tem como não olhar para um ser como um ser único. Foi criado único, exclusivo, com todas as suas peculiaridades, né? Então, o sistema também ali, né? Vai ser desenvolvido. E aí essa função pai que você estava falando também, né, dessa necessidade da gente observar isso para poder ir para a vida. Não adianta eu querer corrigir, né, o lado do pai, né, sem olhar para a mãe, e também não adianta eu olhar para a mãe sem olhar para o pai. Tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, é super importante tudo isso, esse caminhar com essa visão do pai para a vida, né? Então, vai, É interessante pergunte. porque pensar sobre isso é entender que em nós já está o pai e a mãe. Eu queria aqui falar sobre a questão sistêmica, né? Quando a gente fala o sistema, a gente está falando de nós, todos nós nascemos num sistema familiar, quer dizer, numa família nuclear, né? Uma família que tem pai, mãe, enfim. Cada um dentro das suas possibilidades, mas e hoje em dia a gente já amplia, né, as novas formas de família, mas como a gente colocou aqui, a gente, até para fazer uma inseminação artificial, uma adoção, nós trabalhamos com óvulo espermatozoide. É o que a gente precisa para acontecer a criança, a fecundação do óvulo para fluir. Então, o primeiro pai que a gente olha é esse pai gerador. Ah, mas eu nasci no banco de esperma. Ok, mas foi de alguém, né? Foi de alguém. E tá aí os genes, o inconsciente coletivo, o que veio de memória dessa família. Então a gente tem que olhar, porque às vezes você fala assim: ah, por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que você faz? E não tem explicação. Ninguém aqui em casa faz isso. Porque tem algo que veio na raiz. E aí, na raiz de quem você é, nos seus genes, DNA e no inconsciente coletivo que está aí. É o iceberg que a gente só vê a partezinha de cima. Então, o sistema familiar, ele está muito mais relacionado a quem eu sou e a minha origem do que aonde eu comecei. E quando a gente trabalha até mesmo com a constelação, falando de filhos que foram adotados, a gente reconhece e faz o pertencimento dessa família que o gerou. Porque para essa família que recebeu essa criança, cuidar dessa criança com excelência não pode ser excluindo da onde ela veio. Porque senão o sistema está em desordem, porque a gente não está trazendo pertencimento, a hierarquia de quem veio antes e a ordem. Não é isso, Carla? É isso aí. É extremamente importante isso que você falou em relação à questão da adoção, né? E a gente vê a importância, né,
em vários processos. A gente for falar do direito em si, né? Tanto nos processos de alienação parental, nos processos de adoção, colocar este pai neste lugar, né? Colocar ordem, né? No Uhum. sistema, né? Qual é o nosso lugar, né? Você falou aí sobre a questão do pai, de eu comentar, até mesmo porque eu tenho, né, filha, né? Hoje eu não vivo mais com o pai da minha filha, não sou mais casada, mas a importância de dar o lugar dele de pai, dele ter essa possibilidade de cumprir essa função é importante para ela, né? E muitas vezes as pessoas veem uma certa dificuldade em você acolher e trazer isso para o seu coração, no seu sistema, né? E o conviver, né? E você não precisa conviver, esse dar o lugar não é o conviver ali, você estar junto na mesma casa, né? Mas é que essa pessoa possa ter essa permissão para assumir a função dele, porque muitas vezes, né, a gente escuta, a gente estava até conversando sobre isso, né, que uma determinada pessoa, meu filho não precisa de pai, então você corta 50% dele, né, numa Corta pra mim, separação. deixa o Saci pulando, né? E a gente começa a ver muitos desequilíbrios, né? Eu vejo assim, no meu caso específico, né, que eu tive um pai, assim, que eu admirei muito meu pai, muito embora, assim, meus pais, eles tenham se separado, quando eu tinha 9 anos, eles se separaram uma vez, ficaram separados um ano, aí depois meu pai voltou, e depois eles voltaram a se separar. Mas nesse período eu tive assim um relacionamento com meu pai muito forte. Meu pai sempre foi assim um pai presente, um pai mais amigo, né? E como assim ele dava plantão, meu pai era médico, né? Então muitas vezes a gente não encontrava com ele porque a gente durante o dia, né? Quando ele dava plantão à noite, ele dormia durante o dia, era o horário que a gente estava fazendo as coisas, né? Tanto que uma vez o meu irmão, num trabalhinho da escola, escreveu lá: o que que você faz nas horas de lazer? Aí meu irmão escreveu lá: meu pai dorme, dorme, dorme. Minha mãe fala isso até hoje. E a Ele criança é muito escreveu para daquilo mim. que ela tá vendo, né? Aí se ela, ele dormindo, é isso que tem, tá dormindo. Exatamente. E assim, eu tenho muitas memórias boas com meu pai, né? Então, assim, se eu for pensar nessa questão sistêmica, é uma boa relação, sim, né? Mas o que que aconteceu aí nesse olhar para a minha questão com meu pai? Durante um determinado momento e até nos últimos anos, né? E até o que me levou para retomar esse olhar sistêmico também, para olhar para essa relação, foi que eu perdi o meu pai, né? Uhum. De uma forma trágica. O meu pai sofreu um assalto na porta de casa 9 anos atrás. E isso foi muito difícil, né? Então, na visão sistêmica, a gente fala em aceitar o destino como foi, né? Então, isso não é fácil para o coração. Esse dar o lugar, né, de uma mãe num processo de alienação parental, vou dizer, nossa, como que eu vou dar um lugar para esse pai do meu filho que fez isso, que foi assim para mim? Da mesma forma, nessa história difícil, né, que a gente fala são os destinos difíceis, como eu dar o lugar para esse destino do meu pai, que isso que aconteceu, que houve uma ruptura aí, né? Então, são questões que vêm para tirar a gente da ordem, né? Ainda que o meu pai tivesse, né, e tenha um lugar, mas existiu algo que desequilibrou e tirou dessa ordem, né? Então, é importante olhar para tudo isso, porque às vezes as pessoas falam: ah, mas eu tenho uma boa relação com meu pai, ah, eu tenho uma boa relação com minha mãe, mas o que está por trás disso? E essa questão também desse acontecimento
pode ter sido repetição, né? E esse meu sentimento em relação à aceitação desse destino pode também estar relacionado a algo lá de trás do nosso sistema. Então, isso a gente vai olhar para o campo de forma fenomenológica, né? Muitas vezes a gente já tem a consciência e não precisa chegar a esse ponto, outras vezes a gente precisa realmente levar para o campo, mas é importante a gente olhar para o nosso sistema, dar esse espaço, né? E aí vem essa questão dessa dificuldade que eu tive durante um bom tempo, de eu ter esse entendimento e na questão minha em relação ao pai da minha filha, porque eu precisei fazer este movimento em relação ao meu pai para que eu pudesse fazer esse movimento em relação ao pai da minha filha. Ai, que estranho, não é? Pode até parecer estranho, mas no sistema faz muita diferença. Por quê? Porque eu estava fora do lugar. Então, como que aquele outro sistema que veio depois, né? No caso, o meu relacionamento e ele também com as questões dele de sistema em relação ao pai e à mãe também veio trazendo, né? Porque foi necessário. Aí tem essa questão do que foi necessário também para mim, né? Verdade. Então, a gente tem as nossas escolhas, né? A partir do momento em que a gente começa a compreender, e não é fácil, né? Porque se fosse fácil, a gente viraria a chave e a partir do dia seguinte a gente já estaria, né, com uma nova história, fazendo tudo diferente. Não, é igual academia. Né? Você resolveu fazer academia e você acha, então, que a partir do dia seguinte você já vai estar com um corpão, né? Não é bisturi, não. Essa não. Natural. Né? Eu vou resolver fazer uma dieta porque eu quero emagrecer 5 quilos. Eu peso hoje na balança. Fiquei um dia inteiro comendo sopa, no dia seguinte eu quero que tenha menos 5 quilos na balança. Né? Então é a mesma coisa com a questão sistêmica. A gente tomou consciência, a gente tem que avançar com isso. A gente vai seguindo adiante. Eu li algo hoje que diz assim: expectativa é igual paçoca. Quando eu pego na mão, ela esfarela. Eu achei muito interessante porque é isso, né? Quando eu pego na mão, ela dissolve, ela não se sustenta. E quanto que a gente faz esse caminho, né? Mas eu queria que você pontuasse algo. Você contou um pouco aí da sua trajetória com seu pai, como você perdeu ele de forma trágica. Mas eu queria que você falasse algo sobre a questão da traição, né? Porque muitas vezes a gente acha que o outro nos traiu porque ele foi embora. Você se sentiu assim? Ou você hoje tem consciência disso? Ou isso não acometeu você? Como que foi? Então, eu hoje acredito que sim, né? Que tenha sido sim, até mesmo porque a gente começa a ter a consciência de acordos velados, né? Que a gente fez. E não, a gente fala, não tem coincidência, né? Mas assim, existem as repetições, né? Então, assim, a minha mãe também perdeu o pai dela de uma forma trágica. O pai da minha mãe faleceu num acidente de carro, né? Então, é assim, é tão sutil isso que a gente começa a ver a questão, aconteceu isso por causa disso. Não, os sistemas foram necessários, né? Não é a questão de, então, porque aconteceu isso com alguém, vai acontecer comigo também, né? É interessante você falar essa questão da traição, porque eu ouvia muito, né? Eu não vou me relacionar porque eu corro o risco de ser traída, né? Uhum. E às vezes a gente atrai isso porque o campo já veio, já existia essa necessidade. E eu não tem como a gente pontuar isso e dizer,
Ah, e aconteceu desta forma porque a pessoa queria. Nós já Uhum. vimos em constelação de questões de traição que a pessoa ela foi atraída para aquela situação e ele não se deu conta e a pessoa também não se deu conta, né? Mas quando foi constelar aquela questão, existia uma repetição do próprio sistema. E aí é como se ele tivesse, naquele caso específico, honrando o sistema dele fazendo igual, né? Uhum. Aí a gente já entraria também na questão de falar sobre boa e má consciência. É por isso que eu falei, a gente ficaria Vai um ficar dia, porque muita live para falar disso, né? é muito assunto. É. Então a gente vê que é outra postura, é outra visão, é outro sentir, é outro fluir, é a gente realmente dar um lugar, né? Entender que a gente tem um lugar no nosso sistema, né? Quem nós somos? Ah, eu sou Carla, filha de Carlos, né? Que ele colocou o Uhum. nome igual, né? Eu falei, não tinha como não ter essa É. admiração. Filha de Carlos e Cacilda, eu tenho um pai e uma mãe, né? Eu honro o destino deles, né? Eu entendo, eu aceito, eu agradeço pela vida, mas a partir de agora, eu entendendo, né, que eu sou adulta, eu sigo para minha vida, eu tomo a minha vida. Eles me deram o suficiente para que eu chegasse até aqui. E é isso que vai fazendo fluir, né? E não adianta falar isso uma vez, né? É todo dia, é o tomar o cafezinho todo dia, sabe? É muito, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu vejo, assim, eu vejo o Criador, eu vejo o Pai maior nisso tudo, né? E é muito interessante porque a nossa relação, até mesmo, né, para mim, tá? Pra, a minha relação com Deus reflete muito a minha relação com o meu pai aqui, né? E tudo se encaixa, tudo está em ordem, tudo vai seguindo a ordem. E o que que a gente tem que ter de aprendizado, Hum. né? Por que que acontece dessa forma? E o interessante é a gente não se questionar também, porque muitas vezes a gente procura os porquês e esquece dos comos, os para onde, né? E é todo um contexto, é todo um conjunto para que a gente possa chegar, né? Não é só, eu sou a Carla, todo mundo, né? Uhum. Eu sou a Carla, e qual é o meu referencial, né? Em Você tinha termos falado de. algo sobre procurar um advogado procurando um pai. O quanto que a gente encontra isso, né? As pessoas por aí catando um pai num relacionamento conjugal, um Sim, pai num patrão, um pai num líder religioso, um pai no advogado, que vai trazer a solução e que vai fazer o que ele quer. E é. me conta aí um pouquinho disso aí. Aí a gente vê até, nossa, na questão corporativa também, né? Nas Uhum. empresas, é muito interessante quando a gente vê na empresa essa questão, porque a gente, quando vai olhar para um sistema, a gente entra com o nosso sistema. E eu para entrar com o meu sistema, eu entro com a força de quem? Papai e mamãe. E eles estarão lá também nessa força, de uma forma a equilibrar o sistema deles, né? Então, quando eles vêm e têm algo em desequilíbrio nesta relação com o pai, isso vai refletir em todas as outras relações, seja no trabalho, né? Então, muitas vezes, essa questão, né, deste empregador que não deu, ou então a pessoa foi lá e trabalhou e se deu demais,
né? Demais, assim, olha, para querer o quê? Para querer ser reconhecido. Muitas vezes o empregador não estava nem fazendo a solicitação que fosse daquela forma, porque muitas vezes a gente entrega dentro da nossa medida, Uhum. né? E aí vem essa questão da comunicação, porque o pai é muito isso, é comunicação, é socialização, né? É o ir para o mundo, é o ver o mundo, é o externo, né? E a gente vê nessas relações como que isso vai acontecer, né? Então, é muito comum as pessoas, quando buscam algo, né, em termos dessa carência em relação ao pai, projetar nessas relações, né, porque entende não ter sido o suficiente, né? E aí, o que estava preso lá atrás na criança? Aí a gente começaria a falar sobre a questão do estado criança, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, você está no estado adulto, né? E a gente não está 100% todo o tempo no nosso estado adulto, né? A gente oscila, né? E a gente equilibra todo esse contexto para a gente poder fazer mais e ir avançando. E quando a gente está numa relação, né, em que eu sou advogado e eu tenho um cliente que ele vem pedindo isso para mim, né, muitas vezes até ele não percebe que ele fez esse movimento, mas a gente, quando tem essa visão sistêmica, a gente se posiciona. E ainda que o cliente não aceite, a nossa postura sistêmica diante disso, o nosso movimento sistêmico vai fazer que nós ocupemos o nosso lugar. E aí, se ele não se sentir confortável, ele vai se retirar. Muitas vezes ele acontece até, vem em forma de conflito, né? Mas o conflito já nasce com a solução. E a solução ali, no caso, se ele não aceitar, é ele se retirar. É que essa relação se rompa de alguma forma, né? Porque da forma que fluiria, para ele não estava sendo o bom como ele queria, mas para que a relação fluísse, seria de uma necessidade em que haveria um amadurecimento, tanto da questão profissional, né? Quanto dessa relação da entrega, né, da prestação do serviço, do que seria esse contexto. Por isso que a gente vê em termos de tanto em empresa quanto em processos também, né? Muitas Uhum. vezes a gente finaliza um processo e aquela solução dada pelo juiz não foi suficiente porque aquela pessoa se o juiz der A, ele vai querer B. Se o juiz der B, ele vai querer C. Se o juiz der C, ele vai querer D. E se reformar, não, eu quero recorrer porque eu quero que reforme. E se reformar e der algo, né, até que ele disse que era expectativa, ele vai mudar a expectativa dele. Por que ele vai mudar a expectativa dele? Porque nada vai ser suficiente. Só que ele não vai entender que esse não ser suficiente dele não está relacionado àquela relação, àquela situação. Está relacionado a algo dele. Né? Porque quando alguma coisa me incomoda, né, por que está reverberando em mim? Por que está reverberando no meu sistema? Né? Por que tal processo chegou até mim? Né? Então, como é que eu vou olhar isso com uma postura sistêmica e poder avançar e entender e falar para o seu cliente que você está ali como um facilitador do acesso à justiça, não para fazer o que ele quer, né? Deixa ele lá com a birra dele, com a criança dele ferida, É verdade. Eu gosto né? de pensar nisso porque, assim, ai, Rlane, o que é isso de adulto ou criança? Sabe quando alguma coisa que acontece na sua vida que você não gosta, e aí você embica, assim, fica no casulo, fica no quarto, não fala com ninguém? É a sua criança. Ou você grita, joga as coisas em cima, é a sua criança. Sai batendo porta.
é a sua criança. Então, quando eu ataco, ou eu fujo, ou eu paraliso, eu tô na minha criança birrenta, na minha criança manifestando algo que não é trazer consciência e entender o que está acontecendo comigo nesse processo. Então, o tempo todo a gente fala ficar no adulto, trabalhar o adulto, ser adulto. Por quê? Porque só vota adulto, só vai preso adulto, só casa adulto. E aí a gente começa a ter um monte de problemas na sociedade porque as pessoas não são adultas. E aí, falando sobre essa questão do adulto, da criança, eu fiz um link assim, sobre a questão da mediação entre os pais. Às vezes o relacionamento não tá legal. Ah, vamos ter um filho para a gente ficar bem? Ou, não, coloca fulano aqui, fulano. E aí a gente encontra a criança adoecendo porque não suporta aquilo, ou a criança paralisa, assim, começa a dar problema na escola, problema de relacionamento, porque ela tá num lugar que não é dela. E aí você me contou um episódio desse, né? Me fala aí. Qual dos episódios? O episódio Contei. da mediação entre os pais. Então, na questão da mediação entre os pais, do entender o papel de cada um, da função, né? Porque num determinado caso, né? A gente poderia falar vários casos aqui, mas vamos supor, uma criança que traz um problema e aí começam a olhar para a criança, né? E aí a gente vai pontuar e olhar de forma fenomenológica quem é que está fora do lugar. E quem veio, aí a gente vê a hierarquia, a ordem, né? Então, para quem que eu vou olhar primeiro, né? Então, a criança está ali sinalizando algo, mas não adianta eu querer pegar como um vasinho, tirar esse vasinho daqui, colocar ali, que ele vai ficar ali, você vai olhar e vai falar assim, não tem como, porque ele não está no lugar dele, né? Então, vai sinalizar alguma coisa. Então, é preciso que todo o contexto ali seja observado, porque a criança ela vai estar refletindo tudo. Então, no caso que você falou em relação a uma mediação entre os pais, e muitas vezes até pais que vivem juntos, mas muitas vezes podem não ter opiniões é, iguais, né? Aqueles pais que estão juntos, mas falam assim, pergunta para sua mãe, ah, mãe, posso fazer isso? Pergunta para o seu pai. E a criança, é interessante que algumas crianças, né, e hoje em dia as crianças estão extremamente, né, avançadas de observadoras e comunicativas e articuladas, que elas entendem até esse jogo da manipulação e fala, eu vou perguntar para minha mãe isso e vou perguntar para meu pai assim, né? E aí fica naquela. Pergunta de uma forma para o pai falou ok. Pergunta de outra forma para a mãe falou ok. Ou não. Só que não uniu. Então aí entra a questão da comunicação, porque começa a truncar o que é a comunicação naquele sistema. Então, a questão de nós, como adultos, também entendermos a necessidade, né, de estar comunicando o nosso contexto, né? E eu até hoje falei, né, para a Camila, e eu falei para ela assim, foi muito interessante porque eu fiz um áudio para ela e falei assim, filha, como o seu pai fala, ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Você já está numa fase que já tem um entendimento em relação a algumas coisas, você já tem a sua responsabilidade até um determinado ponto. Então, eu vou pontuar, o seu pai vai pontuar e você já vai começar a aprender para caminhar. E aí ela me devolveu da seguinte forma: você já está igualzinha a ele. Quer dizer,
Ela entende que não adianta, por mais que eu não conviva, não viva junto com o pai dela, e eu falo para ela, nós não somos um casal, mas ele é o seu pai, eu sou a sua mãe, e nós sempre vamos conversar para ver o melhor para você, né? Porque a importância, independente daquela pessoa, né? Ter feito A, B ou C, independente do caso, independente do motivo da separação, enfim, existem questões que a gente sabe, né, até mesmo pelo direito, que são muito pesadas, né, que tem questões assim que envolvem crime, tem questões que envolvem circunstâncias que muitas vezes para a criança são difíceis de lidar, para a mãe são difíceis de lidar, mas isso são contextos, né, que a gente precisa, né, como eu falei, a gente precisa olhar para a gente saber como vai até pontuar e conduzir, né, porque assim, você fez parte até de era um ministério, não sei, mas de algo que falava sobre as relações tóxicas, né? E a gente sabe que existem relações que são relações tóxicas, né? Mães narcisistas, por exemplo, né? E aí acabam sobrecarregando a criança, E né? E a falar criança sobre vai mãe crescer com narcisista é esse interessante, porque a mãe narcisista, geralmente ela é muito potente, muitas das vezes, e é bom a gente entender isso, né? É potente na estratégia que ela utiliza. Porque uma mãe narcisista, ela pode ser vítima, e aí ela vai tratar todo mundo, olha para mim, não sei o que você vai fazer isso, eu vou morrer se você fizer isso, porque ela vai conduzir para esse lugar. A mãe narcisista, ela vai ser aquela dominadora, vai fazer do meu jeito, enquanto estiver morando aqui é das minhas coisas, você não pode ter esse amigo, esse lugar não presta para você. Olha, essa roupa castra a capacidade de pensar da criança, ou aquela mãe que fala assim, eu sou assim porque teu pai é ocupado. Eu sou assim porque teu pai faz desse jeito. Então, a mãe narcisista, ela vai ter uma estratégia de culpar o mundo, ser vítima da situação, ou controlar tudo e não dar espaço para ninguém. Então, assim, qual estratégia que ela vai utilizar? Aí a gente tem que ouvir e acolher, mas de qualquer maneira, tira a capacidade do outro escolher. E aí é uma relação abusiva, por quê? Porque mata a minha expressão. Tira o eu da cena, né? O eu não tem lugar. Quem está nesse lugar? A mãe que domina todas as coisas. E de qualquer forma, nessa relação mãe, independente da estratégia que ela vai utilizar, a gente vai ter um pai passivo ou fugitivo. Porque ele também não suporta a situação. Então ele, ó, perna para quem te quer, nunca tá presente. Vai trabalhar um monte, vai ter mulher na rua, não vai conseguir conviver naquela vida ali. Porque é pesado. E por um outro lado, ele vai estar também na fuga. Ou ele vai fugir porque ele foi para outro lugar. Aí ele vai ser o traidor, porque larga a gente sozinho e aqui. Ou ele vai ser aquele cara que nada falo, nada sei, nada posiciono, né? Então, a mãe Uhum. narcisista, que é uma potência, independente da estratégia que ela vai utilizar, ela vai ter um pai passivo. E anulado, um homem que não tem lugar de homem, que não fala como homem, que não se posiciona como homem. Vai ser o banana, né? Pau Eu mandar. ia falar agora do pastor Cláudio Duarte, o homem banana e a mulher abacaxi. Mas então, aí o interessante, eu peguei esse gancho aí para falar de questões, né, que muitas vezes são mais difíceis, mais pesadas da gente lidar, mas no contexto geral, é buscar essa aceitação para que também a criança não queira assumir um lugar de salvador da relação. Colocar a importância de colocar a criança no lugar dela e que ela possa entender que ela é pequena na relação, os pais são os adultos e os pais terão a responsabilidade. Nós temos as nossas responsabilidades, né? Nós vamos caminhar de acordo com o que a gente
consegue, né? Eu dou conta, filha, eu dou conta, isso não é seu. Porque muitas vezes as pessoas, até num acordo velado, atribuem à criança uma missão de salvar o relacionamento. Sim, como você falou aí, não estamos bem, vamos ter um filho. Né? Não foi o meu caso, mas enfim, a gente sabe que tem. E aí essa criança já é gerada com esse fardo, com esse bastão de salvador do casamento, né? E é Ou interessante salvador isso, de uma né? Que às vezes a relação. gente escuta frases como só você para trazer seu pai de volta. Só você para dar Sim, conta da relação do seu pai. Vai lá cuidar da sua mãe, ajuda o seu pai. E aí a gente fica com essas missões aí que os adultos não dão conta, mas quando a gente é criança, a gente acaba fazendo por amor, por lealdade, sim, para que a família fique no lugar. Porque assim, a família como um sistema, a gente tem as funções na família. E quando alguém para de fazer a função que deveria fazer, acaba que alguém assume esse lugar. sim, E aí sim. entra a disfunção. E uma frase que eu escutei, que toda disfunção precisa ser tratada, porque senão alguém sofre mais. E como a gente Uhum. fala Fica assim, pesado, né? pesado, e a gente fala assim, ah, criança não tem problema não, ter criança é muito fácil. Eu fico assim, será que ter criança é fácil? Então você está me dizendo que quando você era criança, tudo que você falava, as pessoas te ouviam. Quando você chorava, alguém falava assim, vem aqui, eu vou te acolher. Claro que não. Aí a gente é, mas aí a gente entra naquele contexto, né? O que é ser fácil para você? O É, que você aprendeu como ser fácil, né? E aí, peraí, porque muitas vezes a gente escuta, é fácil, mas porque já é algo montado, né? Já é uma frase feita, já é uma frase que já vinha sendo repetida, né? Tipo, as questões das crenças são formadas dessa forma, né? As uhum, pessoas repetem, 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 até que ela começa a acreditar que aquilo é verdade. uma verdade. Será que é verdade? É verdade? Né? Muito E verdade. As aí, crenças são muitas vezes mentiras contadas, muitas vezes que se tornam verdade, e a gente coloca esse óculos, que é uma mentira, e não pensa fora da caixa. A gente vai vivendo a partir daquilo que nos falaram. Afinal de contas, são pessoas que não mentiriam para nós. E coisas simples do uhum, tipo, Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa. Eu atendi uma moça que ela falou assim: meu pai mentiu para mim. Ele disse Papai Noel existe. E não existe. Então, se ele mente nisso, ele mente em outras coisas. Então, assim, às vezes a gente fala, ah, mas faz parte da infância, a fantasia. Agora, Carla, eu queria pontuar algo que é muito interessante sobre até o inconsciente coletivo, né? E a gente estava conversando hoje mais cedo, a gente estava falando sobre o filme Moana, né? E a gente fala assim, ah, aham, por que o outro vai para aquela profissão? Ou por que, que o outro gosta tanto de música se essa família não gosta de música? Por que que... E às vezes está no sistema, no inconsciente coletivo, que é aquilo que a gente não consegue ver na parte de cima do iceberg, que está lá embaixo. De gerações, de família, de raízes. Quando a gente vê o filme Moana, ela fala, né? O horizonte me pede para ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Mas aí depois ela descobre que sim, alguém tentou, mas parou de tentar porque algo aconteceu. E o quanto que essas leis familiares, nessas regras, que você não pode ir, todo mundo aqui tem que fazer concurso público, você tem que fazer direito ou medicina, o quanto que isso mata a expressão de alguém que está escolhendo a vida que quer ter. uhum. Me fala aí. A pessoa abre um leque enorme e É. fala assim, se vira aí. Eu falei para você que às vezes a gente pega um gancho aí e começa a discorrer de um monte de outras coisas, né? Porque, enfim, temos realmente um leque aí. Mas a gente falando sobre essa questão, e você falou para pontuar até a questão de escolha do quociente, né? Familiar.
não só o filme Moana, mas o Viva, a Vida A é uma vida é uma festa, festa, né? que eu falei do mundo. Eu, né? E assim, quando o próprio Soul também das escolhas, mas enfim, mais a Vida é uma Festa e a Moana por causa dessa questão do link familiar. Porque eu fiz uma palestra para jovens sobre escolha profissional e falei para eles, por que vocês estão escolhendo essa profissão? Né? Vocês já fizeram a sua árvore genealógica profissional? Aí todo mundo falou assim, árvore genealógica profissional? Como é que é isso, né? E assim, independente de hoje em dia a gente ter profissões diferentes, né? Tem muita coisa que não existia há alguns anos atrás, né? Profissões do futuro. Mas aí a gente não vai trabalhar com a nomenclatura da profissão, mas vai trabalhar com as habilidades que você tem e que já vieram. E que habilidades são essas que você pode usar, né? Uhum. Em determinada área e que vieram. Aí no Viva ele fala sobre a questão do ser músico e que a família era toda de sapateiros. Como assim aquele menininho queria ser músico? E ele lá no filme, né? Não vamos fazer spoiler não, mas é interessante para a gente poder fazer essa análise em relação ao que vem, ao sentir, a como nós estamos ligados a esse nosso sistema, né? A esse pai e essa mãe que veio com eles a vida e quantos casais foram necessários para que a vida chegasse até nós e quantos eles trouxeram, porque muitas vezes algo é trazido no inconsciente familiar para o nosso pai e para a nossa mãe que não necessariamente eles vivenciam aquilo, mas nós vivenciamos porque vem lá de trás, né? Então, assim, é como se a gente imaginasse que nós estamos ligados a essa nossa árvore genealógica com um fio invisível. Então, alguma coisa nesse fio vai passar para gente, né? Igual fio de eletricidade, Uhum. alguma coisa vem, né? Dentro aí do positivo e do negativo, Que é a as polaridade que está polaridades. sempre presente, né? A gente fala de óvulo, Exatamente. espermatozoide, óvulo, yin, yang, noite e dia, morte e vida, amor e ódio, tudo é a polaridade, né? E tudo na Sim, vida tem os dois lados. sim. E vem, de uma certa forma, para buscar o quê? Para buscar a ordem, né? Porque o que Bert, né, buscava mostrar com o trabalho lindo que ele desenvolveu é isso, com as leis do amor, né? O que é o amor? Né? Quem que a gente sabe que é o amor para mim, para você, né? E que a minha nomenclatura que eu uso é Deus, mas é, é, é algo maior que não tem explicação, né? Que é onipresente, que é onisciente, que a gente não toca, que a gente não vê, mas a gente sente, né? Então, essa ordem desse amor, né? As pessoas buscam o pertencer, as pessoas buscam este amor, e quando este amor está em desordem, as coisas saem do lugar. E aí esse fio vai buscar, de alguma forma, ajustar, né? Igual a linha do trem, né? Você está entrando, tem uma frase que fala assim, né, sobre essa questão de que quando está entrando no trilho é porque está, né, voltando aí para o eixo e a felicidade é como um trem, né? Quando entra no trilho e ela segue o fluxo. Então, assim, é muito isso, né? Do tocar, da alma, do sentir, né? E é muito importante isso aí que você está falando. E é interessante a gente pensar, independente se o pai está vivo ou não, se dá para a gente reconciliar com o pai ou não, nós precisamos nos reconciliar com o pai internamente. Reconhecer que a gente tem um pai, que a gente precisa trazer ele dentro de nós, porque está reverberando. E como você falou que os conflitos eles olham para uma solução, eles querem trazer uma solução e todo conflito já tem uma solução.
Enquanto eu estou no processo de negação, eu não consigo ampliar minha consciência para encontrar essa solução. Então, olhar para essa origem da onde eu vim e agradecer, porque tudo que se pode fazer, se eu não tivesse esse pai que me deu a vida, eu não poderia ir além. Se eu não tivesse um pai que eu carrego 50% em mim, minha mãe 50%, as duas pernas, eu não conseguiria ir além. E aí a gente para, quando a gente olha para isso e reconhece esse pai imperfeito, sem expectativa, como eu falei, que é igual paçoca, quando eu pego na mão esfarela, você vai conseguir agradecer pela sua vida e vai parar de lutar contra algo. Você vai reconhecer que a vida veio para você completa. E vida é amor. E com a vida que eu recebi, agora eu posso fazer algo bom com ela. Eu posso continuar. Então, assim, Lânia, mas o meu pai já morreu. Não se trata de pai vivo, amor. Traz de você trazer esse pai para dentro de você. Falar, querido papai, eu agradeço a vida que eu recebi de você. Com essa vida, eu consigo ir adiante e fazer algo melhor. Não disputando melhor do que você fez, não, mas melhor com a vida que você me deu. Porque a sua vida foi ruim, você teve os seus desafios, mas você não falou assim, vai parar em mim. Não, você falou, não, segue adiante a vida. A vida vai continuar. Isso é muito importante entender, né, o Carlos? E aí a gente vai Sim. caminhando para o final, porque senão a gente fica até amanhã. Final! Me fala, o que você tem Não, para foi colocar ótimo, aí da né? Foi importância uma, do pai? O que que a gente foi, faz? Eu falei um monte também. nossa, né? E a gente falaria muito mais, e é o sentir, né? É o dar lugar no coração, né? E não é algo que a gente simplesmente acha, né, que vai acontecer, porque, de uma certa forma, eu me convenci de que está tudo bem, né? É realmente se algo está em desordem na vida, se algo está sendo questionado, né? Porque a gente busca, não adianta, nós somos seres relacionais, então a gente vive num mundo que a gente busca respostas, né? E ainda que a gente traga até algumas justificativas, né? Olhar para isso é importante, né? A gente precisa, eu falo assim, a gente precisa de uma forma ampla, né? Até porque, como a gente conversou hoje, a gente vai se escutando, né? É... Mas a gente buscar sair desse automático da vida, né? A vida entrou no automático quando a gente iniciou aí esse período de pandemia, muita gente deu aquela parada, se readaptou e depois entrou no automático De de novo. novo. Não, agora isso vai acontecer. Muita gente se reinventou, muita gente fez um monte de coisa, mas muita gente Se aprisionou. saiu da zona de conforto e voltou para ela. Por que que isso acontece? Né? Então, assim, não vamos questionar, porque assim, é outro tempo, é outra lá. É outra Vamos live. embora, E aí né? é Mas, muito assim, importante a gente começar a pensar o quanto que você é importante e o que você pode fazer para daqui para frente. E uma coisa que é importante a gente fazer todos os dias é decidir se amar e dizer sim para você. Eu digo sim para quem eu sou. Eu digo sim para minha história. E aí, por que dizer sim? Porque quando a gente fala, você quer casar com fulano? Sim. Tem que falar que sim. Ah, então eu vos declaro casados. A gente diz sim. vai correr. Oi? É o quê? Tem gente que vai querer sair correndo. Mas assim, diz sim para você. A gente diz sim para tanta gente. E aí a gente tem que começar a olhar e falar, eu digo sim para a vida que é, eu digo sim para a pessoa que você está se tornando, porque você não terminou ainda a sua jornada. Então você está se tornando, porque vida é movimento. Agora, a cura, a dor, não, o amor é a cura para a dor. O amor é que cura a dor.
Então, se ame. Porque uma pessoa curada, ela intoxica em volta. Dizendo sim para Uhum. dar uma da sua origem, sim da onde você veio, sim para quem você é e seguindo adiante. Com a Exato. oportunidade de uma página em branco que a gente recebe todo dia de manhã, né? Acordei, tem uma página para escrever. Então, olha para isso, E o que que eu vou decida fazer com escrever. isso, Oi? né? E o que que eu vou fazer com isso, né? E pensar nisso, né? A gente falou, 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 mas dar esse passo em tudo que a gente for fazer, trazendo a força, colocar a mãozinha aqui, imaginar o papai, a mão do papai do lado direito, a mão da mamãe do lado esquerdo, né? Toma a força de vocês, a força da adulta que eu sou, né? Por muitas vezes a gente sabe que a gente não está 100% das vezes porque a gente está em evolução, né? E a gente está em movimento e vida, e ir para a vida é um movimento, é uma ação. Então, a gente não está, né? Tanto que o batimento cardíaco, ele vai, No movimento. oscila, né? E esse movimento é para que a gente não caia na mesmice de ficar parado, estagnado, para não virar estátua de sal. E a gente pode seguir adiante. O importante é E a que gente com o pode que seguir. aconteceu, você pode reconhecer, dizer sim para você, seguir adiante. Focar no que você pode controlar e abandonar aquilo que não dá para controlar. Entendendo que o que chegou até você foi o suficiente, foi o que as pessoas conseguiram dar. E elas não são boas nem ruins, elas são pessoas. E a gente tira o pai e a mãe desse pedestral, né, de perfeição, imaculada, salve-salva, porque não é, e começa a olhar para o humano que está ali. Pai e mãe, humanos são. E continuam a jornada. Sim. Sim. É. Então é isso, Sim, cara. Eu sim, quero te sim. agradecer por ter aceitado o nosso convite. Mais Obrigada. uma vez eu quero te parabenizar pelo Dia do Advogado, você representando todos os Obrigada. advogados aí. E vamos juntos e podemos marcar outras lives para falar de outros temas, tá bom? Vamos, Beijo, beijo. vamos sim, Beijo, foi beijo a todo ótimo. mundo que ficou Obrigada aqui pelo com a convite, gente. ainda que assim, vamos entrar na live? Mas foi ótimo bate-papo, obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.